Boa noite, pessoal. Sou o professor David Miranda, da disciplina Psicologia Aplicada ao Direito. Hoje, dando continuidade aos nossos assuntos, vamos falar sobre a psicologia do testemunho. E, juntamente com a minha amiga Daniele, que até agora só somos eu e ela aqui na sala de aula, vamos também trazer como vai ser a avaliação do segundo bimestre. A gente traz o material, dá uma lida e depois insere ele no AVA para que os alunos façam, né? E no decorrer das aulas a gente vai tirando as dúvidas da avaliação propriamente dita. Então, Dani, bem-vinda à aula, né? E vamos falar hoje sobre a psicologia do testemunho. A gente vai ver um pouquinho da versão americana nas entrevistas e um pouquinho da visão inglesa. Cada continente tem sua perspectiva mais própria, né, de analisar e fazer as entrevistas, ok? A gente traz agora o nosso esboço para poder dar clareza ao pensamento e facilitar também o acompanhamento dos assuntos. Lembrando a dona Dani que ela está totalmente à vontade para ajudar a gente nesse processo. Tá ok, amiga? Vamos lá. Essa parte você já conhece. Psicologia aplicada ao direito. Psicologia do testemunho. Deixa eu ver. Uma das pioneiras no estudo, né, do testemunho é Elizabeth Loftus. Qual é a dificuldade com que a gente trabalha o testemunho? As pessoas, durante o testemunho, elas às vezes podem ocultar fatos que, na maioria das vezes, aconteceram e pode ser falso. Mas a pessoa teve a intenção de mentir, a pessoa teve a intenção de enganar? Necessariamente não. A preocupação com as entrevistas acontece tanto pela polícia judiciária como na justiça propriamente dita. A versão americana concentra-se mais no discurso verbal do testemunho. Então, ele tem uma preparação, enquanto a versão, né, o conceito americano, ele visa muito fortemente a expressão corporal, dando pouca ênfase, ou melhor, menor ênfase no discurso e mais ênfase no movimento corporal. Inclusive, uma das séries que podem ser assistidas dentro desse contexto é a série Lie to Me, né, que eu acredito que ainda esteja disponível no Netflix. Mas vamos lá. Então, qual é a dificuldade do testemunho? Testemunhar não é algo fácil. Quem já passou pela situação sabe que todo aquele rito provoca na testemunha um certo incômodo. Primeiro, porque não é algo costumeiro. Segundo, porque ele está diante de uma autoridade. Aquele rito, né, do julgamento não é algo de fácil assimilação. Você entra no local de destaque, é avisado que não pode mentir, se não pode também sair preso dali. Então, provoca um certo incômodo. Esse incômodo, por si só, já provoca na testemunha um certo receio e um certo bloqueio. Esse bloqueio vai proporcionar uma dificuldade de acessar a memória. E, além disso, ele tem que acessar a memória, ele tem que conseguir recuperá-la, tem que transmitir isso através da linguagem
se baseando na pergunta, então ele tem que entender a pergunta, resgatar na memória, transformar aquela lembrança em palavras e, ao mesmo tempo, falar. Então, e o cérebro, ele não vai dizer coisas fragmentadas como deveriam estar na memória. Pelo contrário, ele vai completar as histórias conforme sua experiência de vida e conforme sua capacidade cognitiva. É por isso que o testemunho é algo tão difícil de ser conseguido. Isso vai tanto, né, na polícia judiciária, como eu já comentei, como inclusive na imediatividade da situação. Aconteceu o problema agora. Está lá a polícia para resolver a situação. Quem é o culpado? Quem vai ser vítima? Quem vai ser acusado? Enquanto for casos mais graves, como lesão corporal, e às vezes nem tanto como lesão corporal. Porque, dependendo da lesão, já passou situações em que aconteceu um problema dentro do ônibus, quando a guarnição chegou e invadiu o ônibus, né? Não invadiu o ônibus, porque o motorista solicitou ajuda, saiu um cidadão, né? Sendo necessário o uso da força para tirar ele, porque ele estava espancando outro passageiro, e depois dele ser algemado, ter usado o uso da força pela instituição, colocado no xadrez, descobriu-se que, na verdade, a vítima era quem estava preso. Porque o cidadão, dentro do ônibus, admoestou a companheira. Quando o elemento viu a guarnição na rua, pediu para o motorista parar o carro, aí foi quando teve coragem de bater no agressor, né, no aliciador. Então, tem esses casos de que a gente tem que vivenciar e sentir a emoção do momento para ver o quanto é difícil a gente conseguir um discurso salutar que seja mais condizente com a verdade do momento. Então, não é fácil, não é tão fácil ouvir um testemunho. A gente tira pela vivência natural, pelo telefone sem fio. Se você passar a mesma mensagem para duas pessoas, na terceira já chega equivocada. Passou pela primeira, ela já vai dar um tempero, né? A segunda vai enfeitar e a terceira já vai ver a história totalmente controversa, diferente, né? Cada ponto, né? Cada ponto de um conto se aumenta. É assim o ditado? Cada conto que se conta se aumenta um ponto. Uma ideia dessa. Ok? Voltando aqui para nossas apresentações, a gente vai ver que começou a pensar nesse conteúdo de forma mais teórica, né? Mais teorizada, e aí a gente vai destrinchando as nossas ideias. A gente já viu aqui, né, que Elizabeth Luft, já em 1970, na Universidade de Washington, já começou a trabalhar de forma teórica e científica essa questão do testemunho. Ela entendeu que a memória ela não é algo pronto, não é uma caixinha pronta aonde os acontecimentos se discorrem de uma forma linear e são fáceis de serem resgatados como num arquivo. Pelo contrário, a nossa memória ela tem vários caminhos para se registrar um fato. E às vezes o entrevistador, ao questionar o indivíduo e não ter noção de qual caminho aquela memória foi registrada, faz com que a lembrança não venha. E, ao passar do tempo, quanto mais o tempo se afasta, mais a memória vai ficando fragmentada. A gente tem aquela perspectiva de que as memórias mais antigas, não. Aí o cidadão diz, não, ó, eu me lembro exatamente como foi o meu aniversário de 5 anos.
Mas agora com 47, eu tenho dificuldade para saber o que foi que eu comi no café da manhã. Aí você faz, menino, que memória, né? A gente se lembra de fatos antigos, mas não lembra de fatos novos. Por que disso? Não é bem assim. As mesmas dificuldades que ele tem de acessar o café da manhã. Pronto, aí ele diz, olha, tá certo, então com 5 anos de idade, qual foi o café da manhã que você comeu quando tinha 5 anos de idade? Às vezes ele não vai lembrar. Do mesmo jeito que não lembra do café da manhã agora. A memória, ela é registrada pela quantidade de energia emocional que você dá a ela. No entanto, a emoção medo tem um registro próprio de memória. Então, se você passa por um fato traumático, aonde o medo se destacou, essa memória fica no local específico do cérebro, as amígdalas cerebrais, e lá a consciência não tem tanto acesso. Ok? As memórias são fragmentadas e o indivíduo vai construindo os acontecimentos conforme sua experiência ou conforme o próprio funcionamento do cérebro acha que aquelas ideias são coerentes. Se o indivíduo tiver algum distúrbio de realidade, esse distúrbio vai ser verificado na transmissão de suas memórias. E como ele coloca aqui, essas sugestões, as sugestões externas podem também afetar o testemunho. Hoje a gente vai ver o testemunho propriamente dito e alguns fatores que interferem no testemunho. Graziella Ambrosio, citando Wagner Siglio, Graziella Ambrosio é uma das grandes pesquisadoras da atualidade sobre psicologia do testemunho e como realizar entrevistas eficientes, seja para uma consulta de emprego, entrevista de emprego, seja para uma questão judicial. Ok? Então, o que é que ela nos diz? Ela já aqui começa com um alerta. No confronto dos depoimentos testemunhais, a uniformidade excessiva, até o ponto de serem repetidas as mesmas palavras e os mesmos detalhes, indica o testemunho preparado, isso é, previamente combinado. Previamente combinado, o que afasta o valor da prova, pois duas pessoas não podem ver e relatar os fatos de forma idêntica. Quando a gente estudou Gestalt, a gente viu que essa possibilidade não é possível, porque pessoas diferentes têm percepções diferentes, têm construções diferentes, têm perspectivas diferentes. Então, o discurso, quando ele é milimetricamente ou muito parecido em seus detalhes e, inclusive, em algumas palavras, pode duvidar que esse discurso não é verdadeiro. Ok? Então, uma coisa interessante também que a gente tem que prestar atenção quando a gente vai trabalhar com o testemunho é lembrar que o testemunho não é a verdade do fato. Ok? Quando se vai julgar, o que se vai realmente se perceber é a verdade no processo. Então, a verdade dentro de um processo na justiça é aquilo que você vai provar. Aquilo que você tem condições de provar é o que vai ser a verdade. Aquilo que não pode ser provado, aquilo que não pode ser provado não vai ser considerado na avaliação do juiz, do júri ou de outras pessoas. Tá ok?
temos que lembrar que a verdade é a verdade do processo. A verdade do processo é aquela verdade da qual você pode provar. Ok? O que não pode ser provado, ele não vai existir. Você tem que ter provas. Então, verdade é provas. A testemunha é uma prova? É. Mas a gente vai ver o quanto ela é frágil. Vamos ver um pouquinho do testemunho, propriamente dito, certo? E umas características dele. E fatores, tanto intrínsecos como extrínsecos, que podem alterar a percepção do testemunho. Então, quais seriam os fatores capazes de alterar um testemunho? Então, a gente tem os fatores de ordem cognitiva, capacidade cognitiva alta, capacidade cognitiva baixa, tudo isso pode interferir no testemunho. Fatores emocionais. A pessoa foi agredida, ela viu uma coisa que nunca tinha visto, um tipo de crueldade que nunca vivenciou. Ela tem interesse em prejudicar ou em salvar o réu. Então, tudo isso, interesse já tem aqui, né? Eu já não conto. É apaixonada, né? Acontece muito com agressão de marido e mulher. A esposa não quer denunciar o marido porque ainda o ama. Olha que coisa linda. Depois do pau que levou. Grau de inteligência verbal da testemunha. Se o vocabulário dela é limitado, suas respostas e sua representação da realidade também será limitado. Se o grau de inteligência verbal for muito alto, também é um fator negativo. Por que é um fator negativo? Porque o indivíduo ele tende a construir detalhes dispensáveis ao relato do fato. Ele termina falando demais, criando contos, detalhes em excesso, termina prejudicando também a veracidade desse testemunho. Sugestibilidade. É comum que alguns relatos no processo, durante a investigação judiciária, né, da polícia judiciária, venham repletos de falhas ou de fatos que realmente não aconteceram, decorrente da sugestibilidade dos agentes que provocam a entrevista. Ô, minha senhora, não diga isso não. Tem certeza que ele lhe agrediu? Ele parece ser um homem tão bom. Ou sugerindo, olhe, você viu dentro do bolso dele, tem certeza? Se você me ajudar, eu lhe ajudo. Ele já é uma pessoa criminosa, já é um criminoso. Se você ajudar ele, pode também estar se prejudicando. E todas essas situações são extremamente prejudiciais na justiça. Equilíbrio emocional, né? As pessoas terminam se emocionando. Esses fatores emocionais, a gente pode pensar na síndrome de Estocolmo como um fator emocional que pode prejudicar o testemunha. E, às vezes, o controle da pessoa mesmo, né? Sofreu a tensão, tá lá no tribunal. O júri tá com aquele olhar inquisitor, que Daniela conhece muito bem. Já usou muito esse olhar inquisitor. Então, isso aí pode intimidar a testemunha e ela pode ou dizer demais para agradar o juiz e o júri, ou dizer de menos, porque ficou com medo da situação. E a gente encerra aqui com o interesse da pessoa em querer beneficiar ou prejudicar aquele que está lá sendo julgado.
alguns fatores cognitivos que podem atrapalhar esse processo. Um deles é a percepção. O que é a percepção? É o que é aprendido pelo indivíduo do fato que vivenciou. A percepção. Aquele que é, vamos colocar um exemplo assim, bem esdrúxulo, né? O indivíduo que é cego, ele não vai ver nada. Ele pode ter escutado. Então, a percepção dele do mundo real é limitada, porque ele não consegue enxergar. Tire isso pelos menores detalhes, pelas mais simples coisas. Se ele não tem um vocabulário também, se ele não tem um vocabulário muito ou um bom vocabulário, para você ter uma ideia, o que é as palavras? É você transformar a realidade numa codificação perceptível para todos. Se o meu vocabulário ele é limitado, então eu posso terminar criando uma generalização do fato. Eu posso, se eu não tiver conhecimento de que tem maçã Argentina, Mona Lisa, Branca de Neve, verde, eu só digo que é maçã. Qual é a maçã que você conhece, meu filho? Não aquela maçã de catequese, né? Que é melada no açúcar, cheia de confeite. Mas uma maçã mesmo, você já viu uma maçã? Não, vi não. Eu só vejo a maçã daquele jeito, no dia de festa. Então ele terminou generalizando uma coisa por falta de conhecimento, por falta de vivências, de experiências anteriores, ok? Além do que, a gente tem o que se chama de caricatura subjetiva. Você vai interpretar, guardar na sua memória aquilo que tem alguma relação com sua vida anterior. Não é espiritismo não, viu? Não é a vida passada, não. É a sua experiência de vida. Então, não tem como fugir disso. Caricatura subjetiva. Você só vai perceber a realidade naquilo que você já vivenciou de alguma forma. Quanto menos vivência, mais dificuldade de você perceber o mundo. A gente falou disso, em outras palavras, no começo da disciplina. Quando a gente disse, quem antes de você fazer um determinado curso de especialização, né, de conhecimento ou da graduação, você vai enxergar o mundo de uma forma limitada. Quando você adquire certos conhecimentos, você vai enxergar esse mundo com uma certa amplitude. A gente sabe que todos nós somos regidos por leis, né? Mas agora, estudando direito, vocês não conhecem, não dizem apenas, né? A lei mandou, está na lei. Não. Existe uma lei que foi construída pelo legislador, decorrente de uma necessidade social, que se altera no tempo e tem certos princípios a serem seguidos. Então, essa é a caricatura subjetiva. Você vai perceber, né, aquilo que você já vivenciou. Então, cada pessoa vai ver, vai perceber o mundo de forma própria, com aquilo que já aprendeu até agora, certo? Outro detalhe é a questão do hábito. Por que é que as mães sempre tratam os seus filhos como se fossem bebezinhos, né? Por que disso? Mesmo Dani não concordando com isso. Porque no hábito, a gente passa tanto tempo com aquela pessoinha sendo criança que não percebemos o quanto ela cresceu. É por isso, não botem culpa nos, né,
Não botem culpa nos perceberem que vocês cortaram o cabelo, pintaram as unhas, né? Não percebam, não reclamem. Temos temos o cuidado, não é nem o cuidado. Temos o hábito, né? Temos o hábito de montar estruturas mentais para diminuir o gasto neurológico. Cada momento novo que é vivenciado, ele tem um pico de energia. O cérebro gasta um pico de energia para poder assimilá-lo, entendê-lo, absorvê-lo, ok? E esse processo, o que é que ele tende a fazer? Ele tende a fazer com que as questões mais básicas, ou melhor, construir sempre hábitos. Ele vai sempre tentar montar uma rotina. Ele vai sempre tentar montar uma rotina. Então, escovar os dentes. Às vezes, você tem uma rotina de segunda a sexta. Quando é sábado e domingo, essa rotina muda. Mas vai que você tem um plantão extra, tem um serviço extra lá na empresa. Você vai ter uma dificuldade muito maior de sair de casa para ir para o trabalho, porque não é sua rotina. Entende? Então, a pesquisadora, né, a Graziella, ela chama isso de como é que chama? Figura de espera. Né? Figura de espera. Você tende a... E o cérebro, ele tende a se antecipar. Né? Ele tenta sempre ir no futuro para que você não seja pego de surpresa. Foi, na verdade, uma tendência biológica que fez com que a humanidade chegasse, né, que a raça humana chegasse hoje ao que é. Ela se antecipa aos fatos para não ser pega desprevenida, para não ser pega por um predador, se antecipar a um comportamento perigoso. Então, esse procedimento, que ela chama de sugestão de espera, é algo comum, normal no ser humano. Mas isso termina atrapalhando quando ele vai relatar um fato que já aconteceu. Se você pegar um grupo de especialistas e esse grupo de especialistas passar por uma experiência, todos eles vão contar a experiência vivenciada baseada no que ele já aprendeu. Tá ok? Então, o que é que a gente tem mais para que compartilhar com vocês? Aqui, sugestão de espera, né? Que ele vai completando os acontecimentos conforme sua vivência diária, conforme o hábito que você tem. Outro fator de ordem cognitiva que atrapalha o testemunho é o armazenamento. O que é danado do armazenamento? Não, é guardar mesmo na memória. Você percebe o mundo através dos órgãos dos sentidos. Quanto mais limitado for os sentidos, mais difícil, né? Menos dados você tem para armazenar. E o outro é o armazenamento, aonde você vai guardar essa lembrança. Com o passar do tempo, toda a memória vai se tornar fragmentada. Aquele senhorzinho, coitado, que não lembra do café da manhã, mas lembra quando tinha 5 anos de idade, ele não vai lembrar de todo ano que teve 5 anos de idade. E só vai lembrar da refeição se ele comia muito ela. Por exemplo, tem um hábito aqui em casa, né? Como todo bom nordestino, que se preze, todo domingo tem cuscuz. Independente do que aconteça. Que dia é hoje? Não, primeiro pergunta pelo café. Que café é hoje? É cuscuz. Opa, hoje é domingo. Então, por aí vai. Frequência em usar aquela memória. Se o julgamento demorar muito para acontecer, mais fragilizado vai ser o depoimento das testemunhas.
com o passar do tempo, isso vai ser muito fragilizado. Né? Trabalhava nessa cidade maravilhosa, Jaboatão dos Guararapes, e ali, nas imediações de Prazeres, o pessoal conhece ali, eu acho que como Beco do Urubu, tinha um estabelecimento comercial que estava vendendo bebida alcoólica a menor de idade. A menor estava com a mãe, né? Ela estava bebendo, a mesinha estava muito bem organizada, inclusive o dono, o proprietário, fez questão de guarnecer a mesa de forma muito bem posta, porque eram duas mulheres, né? A mais jovem, era de menor, mas não tinha 7 anos de idade, né? Já tinha seus 15, 16, alguma coisa assim. E fizemos o fechamento do bar, passou-se o tempo, né? E o cidadão se sentiu, né, incomodado pela ação do Estado, né? Aquela ação arbitrária de ele estar vendendo bebida alcoólica menor, e a gente teve que fechar o bar dele, ele perdeu dinheiro, então colocou o Estado na justiça para reaver o prejuízo. E me colocou como testemunha dele, né? Eu fiz a prisão dele, fechei o bar, e mesmo assim ele me colocou como testemunha dele. Aí o que aconteceu? Fomos para o julgamento. Estava eu lá. Aí o juiz olhou para mim e perguntou: o senhor conhece essa jovem? Não parecia muito jovem, não, sabe? Mas eu fiz, excelência, eu não me recordo. Não se recorda? Eu fiz, não, senhor. Aí fez, olha, preste atenção. Olhei, prestei atenção, puxei da memória, mas não consegui me lembrar. Aí ele fez, essa senhora foi a que você deteve no bar e alegou que ela estava com a filha menor de idade bebendo. Ou, bebendo não, né? Estava com a filha menor de idade fazendo uso de bebida alcoólica. Eu fiz, excelência, se está nos autos, eu fiz. Você passou a noite com essa senhora, olha, já me comprometendo. Você me passou a noite com essa senhora, de delegacia em delegacia, e não recorda dela. Aí eu pensei lá dentro do coração, para que ele não me escutasse, né? Para que a excelência não me escutasse. Eu pensei comigo mesmo, poxa, eu encontrei essa mulher, altas horas da madrugada, enchendo a cara de cana, no beco do urubu. Olha, eu acho que o álcool e o tempo desgastaram ela um pouquinho. Como é que eu vou me lembrar de uma miserável dessa? Mas não disse isso, né? Pensei só no meu coração. Eu fiquei só com o discurso, né, simplificado de dizer, excelência, eu realmente não me recordo. Mas o que está nos autos e eu assinei, eu confirmo. Então, minha memória, naquele momento, só tinha o pó do acontecimento. Lembrava do acontecimento. Lembrava, inclusive, que estava nos autos que eu levei 2 copos de bebida, um copo da mãe, maiorzinho, e o copo que era de vidro, um americano, até isso eu lembro, e o copo da jovem, com, com cerveja, né? Com bebida alcoólica. Aí eu fiz, mas não consta isso nos autos. Eu fiz, o senhor tem condições de ver o boletim de ocorrência que eu escrevi? Aí chamou a cobaia ali, né? Falei, olha, veja aí se tem aí nos autos o boletim de ocorrência do capitão aqui. Aí ele foi lá, olhou. Minha letra não é a belezura, quase que eu pedia para traduzir. Aí o cidadão lá leu o que pôde, né? Coitado. E fez material apreendido. Não, material apreendido está aqui. Uma garrafa de cerveja, 2 copos, um copo americano, um copo plástico, não sei o quê. E nos autos da delegacia, como é que tá? A excelência nos autos não tem nada não. Não tem registro não, de copo nem de garrafa não. Aí ele olhou para mim e fez, capitão, cadê o copo e a garrafa? Eu fiz, excelência, alguém recebeu meu boletim? Veja aí, cobaia, não foi difícil, né? Ajudante, né? Aí ele foi lá e fez, não, tem aqui, senhor, assinatura aqui do agente fulano de tal. Aí fez, pronto, excelência. Então acho que melhor do que eu é esse cidadão para poder explicar
aonde está a prova que eu levei de que a menor de idade estava usando, né, bebida alcoólica. Aí o juiz parou, olhou para mim, olhou para o cidadão. Aí fica dizer que esse aqui é a sua testemunha. Que o senhor estava vendendo bebida alcoólica menor. Sim, certo. Capitão, o senhor está liberado, viu? Depois, quando o capitão saiu, eu quero passar com o senhor, viu? Que, que era o dono do bar. Não sei como é que ficou o caso. Mas a minha pobre memória, depois daquele acontecimento, estava fragilizada. Não consegui reconhecer a cidadã, né? Que estava a noite toda. Que eu acho que o costume dela não terminou naquela noite, né? Tem isso também, né? Então deve ter sido isso, que o tempo deve ter modificado um pouquinho a pessoa para eu não poder reconhecer. Mas demorou muito, né? Se fosse um pouco mais recente, eu teria reconhecido ela com mais facilidade. Então é algo que eu vivenciei, que pode ser trazido como exemplo, né, dessa frequência, né, e a questão do tempo em a gente montar as nossas memórias, construir, deixar armazenado, né, guardadinho, bonitinho, o que aconteceu. Então, com o passar do tempo, a memória também vai ficando fragmentada. Nenhum estudioso, nenhum grande pensador conseguiu ainda desvendar o mistério, né, de como é que a mulher consegue lembrar de tudo que o pobrezinho do marido fez de errado, desde a infância, quando tinha 5 anos de idade, até os dias de hoje. Então ela consegue lembrar aquele olhar que ele deu naquela noite, há 50 anos atrás, dentro daquele bar. Ela consegue lembrar. Ainda não fizeram ainda nenhum estudo assim, para acompanhar que fenômeno é esse. Podia conseguir, inclusive, a cura do Alzheimer, né? Se conseguisse descobrir esse mistério. Mas vamos lá. Recuperação. O processo de recuperação da memória é aquele processo de acessar. Aí veja a parte que pesa. De forma coerente a lembrança de um fato. É aqui aonde pega. Lembrar, né? Recuperar, acessar de forma coerente uma lembrança. Quando falhamos em lembrar de um fato, nossa mente se encarrega de preencher os espaços em branco com fragmentos de experiências similares por nós já vividas. Isso é chamado de conhecimento esquemático ou conhecimento baseado em scripts. Então, a mente não vai lhe dar a lembrança fragmentada. Ela vai lhe dar uma lembrança o mais coerente possível. Se esses dados não tiverem sido registrados na memória, ela vai inventar esses fatos. Tranquilo? Ela vai completar de forma o mais coerente possível aquele acontecimento. Então, temos já outro termo para nos familiarizarmos. Caricatura subjetiva, não existe percepção neutra, a bagagem existencial do indivíduo interfere na percepção, o hábito, as pessoas, né, tendemos a repetir coisas que já são vivenciadas por nós e temos agora o que também é chamado de conhecimento baseado em scripts. As memórias, não vêm fragmentadas, elas vêm o mais coerentes possível, baseado nas nossas vivências. Ou se tivermos algum probleminha, algum desviozinho de percepção, de percepção da realidade, né? Elas vêm com nossas fantasias, vêm com nossas... É aquele cidadão, né,
que é o Todo-Poderoso, acha que pode com tudo, acha que faz tudo, que todo mundo é louco por ele, que ele é a melhor pessoa do mundo, todo mundo quer sair com ele, para beber com ele. Então, ele acha que todo mundo está fazendo a maior questão do mundo, que ele venha de manhã, fale, sente na mesa, bote o pé no birô, dê bom dia, seja totalmente desagradável e vá embora. Para ele acha que está arrasando, né? É o Zé Bonitinho do dia a dia do nosso convívio social. Recuperação do testemunho. Então, que vem ser a recuperação. Processo mental que consiste em ter novamente posse de uma lembrança ou memória. Formas de lembrar, né? É o conhecimento esquemático ou conhecimento baseado em scripts. Ele vai lembrar, né? Ele vai até lembrar, mas vai lembrar da forma dele, conforme a vivência dele. Você vai ver, geralmente, depoimentos de profissionais, né? Dependendo do profissional, ele vai basear-se ou vai começar o testemunho. Não, foi um dia normal, que eu estava indo para o banco, abri o caixa, né? E percebi que estava faltando dinheiro. Aí, depoimento do policial. Ok, fomos chamados para a ocorrência. Chegando no local, nos deparamos com a vítima que informou se foi o cidadão. Não, estava lá. De repente chegou a polícia, maior ignorância do mundo, dizendo que todo mundo era ladrão e que o banco estava fechado. Então, cada um vai dizer o mesmo fato de forma diferenciada. A gente já comentou um pouquinho sobre isso, né? Que a mente preenche as lacunas daquilo que foi esquecido com aquilo que acredita ser o mais provável de ter ocorrido. Pode ser fantasiar, isso pode ser fantasiado, certo? Ou pode ser só realmente vivências antigas. Aquele que é fanático por Netflix pode ficar certo que ele vai contar alguma coisa, né, de anime, Sherlock Holmes, CSI, Miami Vice, alguma coisa ele vai dizer, não, porque isso é parecido com aquela série que eu vi. Aí a mente vai e joga aquele acontecimento totalmente imaginário e utópico para o fato propriamente dito. O que é que vai pesar também? A expressão, né? O que é a expressão? É a capacidade de transformar. Danou-se. Topei aqui no meio-fio. É a capacidade de transformar uma lembrança em palavras. Geralmente, quando sob pressão, a pessoa faz: vá, fulaninha, diga, onde é que você estava? Estava fazendo o quê? Vá, conta logo. Não, peraí, não quero saber não. Você devia estar com fulano de tal, naquele lugar assim, assim. Não, peraí, não, fale. Foi jogando bola com seus amigos, seu cabra safado. Aí o pobrezinho não consegue nem se justificar. Não, minha filha, o carro quebrou. Eu troquei o pneu, tô aqui tudo. Não dá nem tempo. Não dá nem tempo. Né? Então, tem isso também. A pressão impede a expressão. Maior capacidade de linguagem, mais possibilidade de transformar pensamentos em palavras. O que Gardner, né, chamou de inteligência verbal. Pessoas muito inteligentes, está aqui a nossa ressalva, pessoas muito inteligentes podem se perder em relatos muito cheios de detalhes e, de certa forma, desnecessários. Então, testemunho propriamente dito não pode ser 100% levado em consideração. Ele pode sofrer várias distorções, seja elas de percepções, as emoções, falácias cognitivas. Isso pode levar a falsos testemunhos, né? Falsos testemunhos,
testemunhos incompletos ou muito fragmentados, ou acrescidos de fantasias. Detalhes sobre isso aqui. O que vem a ser falácias cognitivas. Vamos usar um exemplo comercial e propriamente e coisa nesse sentido. Aquela propaganda, né, de creme dental. Então, aí tá lá, cidadão, um filho, aí faz: filho, como é que você está? Não, tô bem, pai. Ô, rapaz, tá comendo, tá escovando os dentes? Tô, pai, você tá escovando os dentes com que marca? Não, eu tô escovando os dentes com sabão amarelo, um novo ingrediente para clarear os dentes. Aí o pai faz: muito bem, filho. Nós, dentistas, recomendamos sabão amarelo para escovar os dentes. Então, aquela pessoa vai entender que toda vez que o dentista falar sabão amarelo, ele vai saber que aquela marca vamos dizer assim, é aconselhável, que tem certa credibilidade. Então, é uma falácia cognitiva. A gente tende a acreditar em pessoas de autoridade. Então, o que o nosso chefe diz, antes de a gente duvidar, a gente primeiro acredita. Tudo que nossos pais falavam eram a mais pura verdade. Ao passar do tempo, a gente vai vivenciando a criticidade e vai começando a distinguir uma coisa ou outra. Antes de começar a aula propriamente dita, eu estava conversando aqui com o Dani, né? E a gente estava falando dos extremos. Professor, boa noite, a Graciene. Veja aí se Lana está tentando entrar. Ela tá, a conexão ela já está, viu? Ah, já está? Então tá bom. Já está. É porque ela estava tentando entrar. Foi? Tá bom. A minha mesmo está caindo direto. Eita, então eu vou ficar mais atento, viu? Sim, no nosso quadro aqui de acesso. Pronto. Cadê? Perdi-me do assunto. Sim, falácias cognitivas. Então, a gente primeiro tende, né, porque crítica, a ideia da criticidade, ela também gasta muita energia. Por quê? Você ouve um termo, raciocina em cima dele, busca pontos contra, a favor, tenta expressar a sua opinião, seja ela contra, seja ela a favor, em argumentos. Então, isso gasta muito tempo e gasta muita energia do cérebro. É por isso que, às vezes, ser crítico, né, cansa. A ignorância, né? O ignorante, ele vive, tem aquele ditado, né? O ignorante, ele vive mais e feliz. Porque ele é um cara mais tranquilo, mais relaxado, enxerga o mundo mais curtinho, né? Sem muito floreado. Então, temos isso. A falácia cognitiva, você chega assim e fala: não, eu sou advogado do meu cliente, né? Então, chega lá na loja, aí faz: olha, meu cliente comprou aqui esse produto e quer trocar esse produto. E eu sou o advogado dele. Vim aqui para poder trocar o produto. Às vezes, o próprio vendedor, né, entende que, por você ser advogado, ou então estudante de direito que vai para o fórum. Então, o estudante de direito que está sendo contratado como estagiário, ele é o advogado mais arrumado do mundo. Pense num filho de barbeiro, arrumado e cheiroso. Aí ele vai para o fórum, você chegar de terninho, né? Vocês mulheres chegam lá de terninho. Não, o que é que eu vim ver o processo? Não, sim, senhora doutora. Qual é o processo que a senhora quer? Já chama a senhora de doutora porque está de terninho. Mesmo você sendo estagiária com mais como office boy do que como advogado. Aí, não, sim, senhora, tudo bom? Como é que tá a doutora? A doutora está bem? O que é que eu posso ajudar a doutora? Então, isso é uma falácia cognitiva. A mente já interpreta ela já tira a própria conclusão antes de analisar completamente os fatos. É uma coisa que a gente tem que evitar muito no ramo do direito. Porque por isso a gente já comentou com relação a isso. O cidadão vai dizer:
Não, eu tenho direito aqui ao uso capião. Eu já usei, inclusive, esse exemplo aqui do uso capião. Não, eu tenho direito aqui, eu vou botar na justiça porque eu tenho direito a esse terreno é meu, tenho o uso capião dele. Então você, a princípio, já acredita que realmente. Quantos anos o senhor está aqui? Não, faz 50 anos que eu estou aqui. Certo. Como é que o senhor chegou nesse terreno? Não, eu invadi. Já não cabe o uso capião, né? Porque o uso capião é a posse pacífica. Se ele já entrou derrubando cerca, ele já não tem direito. Então, falácia cognitiva é a percepção, é se antecipar, ter conclusões antecipadas antes de ver, antes de analisar completamente os fatos do qual nós nos propomos. Seguindo aqui a nossa apresentação, acreditar veementemente em um testemunho torna insuficiente para se construir o convencimento de um juiz ou júri. Ou um testemunho distorcido, ele traz essa ressalva, um testemunho distorcido pode trazer um depoimento desproporcional à gravidade do fato, trazendo penas injustas ou, né, agravando a situação ou tornando ela mais brandas do que elas realmente são. Certo? Na escolha de um júri, e isso também, esse grau aqui, essa listinha aqui, também é levada em conta, baseado no caso que está sendo proposto. Então, advogado de defesa, né, e de acusação, eles podem liberar alguns integrantes do júri, e esses critérios podem ajudar aos nossos futuros advogados em um testemunho ou uma entrevista. Então, qual é esses critérios? Grau cultural médio. Então, baseado na confiabilidade. Então, o que é que a gente está avaliando aqui? O grau de confiabilidade de um testemunho. O indivíduo que tem um grau cultural médio, ele apresenta maior confiabilidade no seu depoimento. Por quê? Ele não tem ele tem um nível, tem um vocabulário regular. Então, ele tem possibilidade de resgatar com uma certa facilidade acontecimentos passados e transmitir esses acontecimentos o mais próximo da realidade possível. Se ele for com um grau cultural muito baixo, ele não vai ter o vocabulário necessário para construir um depoimento mais rico e mais consistente. Se ele tiver um grau cultural muito alto, ele vai florear muito o discurso. E os fatos mais importantes também podem ficar perdidos. Memorização alta. Eu acho que isso a gente não precisa nem falar muito, né? Tira aí pelo peixinho Dory, né? Continue a nadar, continue a nadar, nadar, nadar. Então, a memorização, né? A capacidade de memorização alta facilita o testemunho. Você pode testar isso durante a entrevista, né? Durante o testemunho, com perguntas meio soltas, para ajudar, pelo menos para você ter um entendimento ou saber como você vai direcionar ou caprichar nas perguntas daquela testemunha, certo? Lógica em grau médio. Lógica em grau médio. Então, os acontecimentos, eles têm uma certa coerência, seja ela espacial, seja ela temporal, seja ela causal. Então, se o indivíduo tem um grau médio, normal, né, dentro da maioria da população, de lógica, a lógica dele é razoável, então a confiabilidade dele é maior do que aquele que tem uma lógica muito alta e aquele que tem
uma capacidade cognitiva, né? Gardner chamava de lógico-matemática. Inteligência lógico-matemática. Então, a inteligência lógico-matemática muito rebuscada pode fazer com que o indivíduo comece a criar detalhes causais que não são pertinentes ao processo. E aquele que, né, tem uma compreensão lógica muito baixa vai começar a falar coisas sem nexo ou coisas sem relação de casualidade. Interpretação em nível mínimo, veja como é a coisa, né? Questão da confiabilidade. Então, a pessoa, interpretação em nível mínimo, ela tem um nível de criticidade baixo. Baixo. Ela não vai pensar muito naquilo que aconteceu. Ela vai simplesmente vivenciar aquela experiência. Emotividade em nível mínimo. Como as emoções influem diretamente no raciocínio consciente e na fixação da memória, aquele que está pouco emocionado com a situação ou o mais tranquilo possível durante o testemunho pode apresentar uma confiabilidade maior do que aquele que está transtornado, do que aquele que está nervoso, e assim sucessivamente. Linguagem em alto nível. Então, aquele que tem um bom vocabulário pode transformar suas lembranças em palavras de forma mais eficiente. E interesse mínimo pela questão. Ele não quer ajudar ninguém, ele não quer prejudicar ninguém, ele está ali para prestar o testemunho dele e ir embora. Não é apegado a nenhuma das partes. Não é apegado a nenhuma das partes. Então, o interesse, o envolvimento dele, no caso, tem que ser mínimo. Esse é o modelo inglês de fazer interrogatório, né? Modelo PIS. Planejamento e preparação, engajar e explicar, o relato propriamente dito, o fechamento e uma avaliação. Cada tópico desse merecia uma aula. Então, o que é que o inglês faz? Primeiro que ele acredita que o discurso verbal é o mais importante dentro do testemunho. Então, o que é que ele faz? Ele faz um planejamento detalhado do fato. Ele estuda o processo detalhadamente, ele vê quais são os pontos que estão em aberto, os pontos que precisam ser esclarecidos. Depois desse estudo, ele vai preparar quais são as perguntas mais adequadas. Vai ver quais são as perguntas mais adequadas que podem gerar menos distúrbios no entendimento, né? E na recuperação da memória. Esse planejamento também ele tem que tentar entender quem é a pessoa que vai testemunhar, como é que ela pode reagir, qual é o envolvimento dela no caso. Então, é um apanhado geral de tudo o que aconteceu no processo. As perguntas não são feitas de forma aleatória. Existe uma preocupação em que as perguntas venham do geral para o específico, para facilitar o acesso à lembrança da testemunha. Então, você não vai perguntar, primeiramente, detalhe do crime, mas vai perguntar, olhe, como é que estava o dia? Você estava vestindo o quê? Como é que era o seu humor? Então, são essas perguntas. Você estava pensando em alguma coisa?
estava vivenciando alguma coisa antes do acontecido. Então, tudo isso é fazer com que fazer as perguntas, fazer com que a pessoa possa vivenciar novamente aquele momento e trazer o melhor relato possível do que aconteceu. Primeiro passo, né? Primeiro passo é planejamento e preparação. O segundo passo é engajamento e explicar. O entrevistador, ao fazer as perguntas, ele tende a buscar no indivíduo trazer a ele o compromisso de esclarecer o fato, deixar ele o mais tranquilo possível naquela posição, explicar a ele que a missão dele não é só com aquele caso, mas é com a justiça de uma maneira geral, com o Estado democrático de uma maneira geral. Então, é uma forma de tentar conquistar a simpatia daquela testemunha e mostrar a ela a relevância e a importância que o testemunho dela seja o mais próximo do que realmente aconteceu. Então, ele vai trazer isso. Vai tentar convencer, vai trazer perguntas que possam indicar que o texto não seria aconselhável simplesmente dizer: saiba que tudo que você disser pode ser usado contra você. Depoimentos mentirosos, a testemunha que mentir comete o crime de falso testemunho. Pode sair daqui preso se estiver mentindo. E se o cidadão tiver problema de lembrar e contar algo de forma equivocada, vai ser preso? Aí ele já fica com medo. Meu Deus do céu, não posso nem... Se eu esquecer alguma coisa aqui, se eu errar alguma coisa aqui, eu saio preso. Então, explicar e engajar é tirar essa atenção do indivíduo para facilitar o seu depoimento. O próximo tópico que ele nos traz é o relato propriamente dito, que vai constar de perguntas genéricas sendo direcionada para o fato específico. Dentro desse fato específico, ele aconselha que a gente não faça repetições constantes da mesma pergunta. Por que disso? Para o americano, né, para o depoimento americano, ou até para o nosso brasileiro, se eu faço a mesma pergunta sobre o mesmo fato, eu estou buscando que o indivíduo entre em contradição. Quando eu simplesmente escuto, ele diz que quando eu faço, ele coloca até essa crítica, né? Ela, né, Grazi? Ela coloca até essa crítica de que quando eu faço a mesma pergunta do mesmo fato, buscando, na verdade, a discordância, né, a depoimentos contraditórios, eu não me planejei para o que realmente eu quero saber. Se você não se planejou diretamente, se você não se planejou, nem se preparou para o que você realmente quer esclarecer, você vai tentar ludibriar a testemunha para que ela diga aquilo que você quer ouvir e não aquilo que realmente aconteceu, né? Então, a busca da contradição em uma entrevista para esse modelo é considerado uma falta de preparação e de planejamento do discurso, né? do depoimento. E a parte mais importante é o relato. Como a memória, como o fato, quando ele é registrado na memória, ele não é registrado de uma forma direta, aí faz, como assim? Então, aquele sentido que a pessoa tiver mais prevalência vai ser aquela sensação, vai ser aquele acesso mais fácil àquela memória do acontecido. E como é que eu vou saber disso, né? Num julgamento, você vai ter que fazer o planejamento, você vai ter que fazer a preparação, você vai ter que conhecer sua testemunha, saber profissão, se o cidadão vamos dizer assim, é arquiteto, se ele cozinheiro. Então,
ele vai ter os sentidos mais... Se ele for fotógrafo, né? Então, ele vai ter certos sentidos mais apurados do que os outros. E as perguntas devem ser direcionadas para essa especialidade. E daí, você vai construindo o relato que você tem interesse. Então, o que é que ele faz para evitar perguntas para levar à contradição? Você pergunta o fato, faltou esclarecer um pouquinho sobre aquele fato. Então, pedir à testemunha que ela esclareça. Olha, você disse isso, isso, isso e isso. Tem mais alguma coisa a acrescentar? Tem certeza que é só isso? Evitar perguntas, por exemplo, que levem, né, que já tem um pouco a resposta. Um relato que ela coloca no artigo, que inclusive eu deixei disponível para vocês lá no AVA, o exemplo que ela dá é Justiça do Trabalho, né? Onde o cidadão faz, olha, diga-nos a verdade sobre o assédio moral no seu trabalho. Nós já sabemos que outros colegas seus também foram vítimas de assédio. O que é que você tem a dizer sobre isso? Poxa, você já disse que tem um assédio moral. Você já disse que colegas já confirmaram o assédio moral. Aí o cidadão fala, pô, se eu disser que não tem assédio moral, eu vou estar mentindo. Ou eu vou estar mentindo para meus colegas, ou eu vou estar mentindo para a justiça. Então, eu vou me ferrar de algum jeito. Aí o que é que o indivíduo faz? Às vezes até de forma inconsciente. Qual é a resposta menos danosa para mim? Então ele vai dizer aquilo que é menos danoso para ele. E não para o caso, e não para o fato propriamente dito. Ok? A gente vai passar por uma situação dentro da instituição que foi uma denúncia, né, de assédio sexual e a pessoa estava querendo, a responsável da instituição estava querendo levantar, né, a denúncia, né, para que todo mundo fale que aquela denúncia não é verdadeira, que aquilo é equivocado. Então, quanto mais aparecer, se a denúncia for falsa, ela vai se apagar por si só. Se ela for verdadeira, as denúncias de forma indireta vão surgir naturalmente, ou para aquele órgão RH dentro da empresa, ou ouvidoria dentro da empresa, que pode ajudar no sentido. Mas incentivar, você termina sugerindo respostas que às vezes não vem ao caso. Isso pode ser uma estratégia para o seu cliente? Pode. Mas o que é que busca, antes de tudo, a justiça? A verdade e a justiça como bem maior. Se você, como advogado, vai construir artimanhas para ludibriar a verdade, então você está cometendo um crime e está indo de encontro ao próprio Código de Ética, podendo sofrer penalidades em relação a isso. O próximo tópico da apresentação nossa é o fechamento. Como assim fechamento? É tentar concluir, né, de forma precisa será que todos os pontos que estavam em aberto foram alcançados? Será que todos os fatos importantes que você queria saber foram esclarecidos? Fechamento, né? Fechamento. Então você não pode concluir, não, estou satisfeito. Então, estar satisfeito não é resposta para concluir um depoimento, né? A gente tem muito em filme para dar aquela ênfase, para dar aquele choque. Não. Um bom fechamento é aquele onde o fato ficou claro para qualquer pessoa. Qualquer pessoa que viu o relato ou que leu o relato vai estar satisfeita nos mínimos detalhes que ela se propõe. Entende? Fechando aqui a ideia, vou trazer novamente a apresentação para a gente, para saber se eu esqueci de alguma coisa. Errei. Tá vendo? Culpa de vocês. Fica aí tirando minha atenção. Relato, né? Nós está calado.
Né? Deve ser isso, tá me atrapalhando. Não estou vendo discussão, não estou vendo debate. Deixa eu trazer aqui a avaliação do bimestre, que eu quero ver se ninguém vai falar. E, por último, a avaliação. A avaliação. Grazi coloca de que é necessário que todo depoimento, todo relato que você viu, que você presenciou, que você executou, ele seja seguido de uma avaliação, inclusive para os mais experientes. Então vamos lá. Eu tenho que ver se eu estudei o processo de forma adequada, se eu preparei as perguntas que esclarecessem o fato, se durante o depoimento eu consegui esse objetivo, a técnica que eu usei foi eficiente, eu consegui realmente engajar a testemunha, no caso, para o geral, né? Para o indivíduo, para todo mundo, para aquele que começa a entrevista ou aqueles mais experientes. E para os mais experientes. Por que disso? Para que o próprio orgulho, né? O orgulho, né? A arrogância do entrevistador não prejudique os próximos relatos. Não, eu sou um entrevistador eficiente, a pessoa sempre diz a verdade quando eu vou perguntar, né? Sem uso de chicote ou tortura. A pessoa vai lá só na conversa. Cada pessoa é um mundo e pode reagir de forma diferenciada. Então, às vezes, você não se preparar ou não pensar em usar as técnicas adequadas ou os questionamentos mais prováveis para conseguir um bom relato, você pode levar, né? Ou até passar vergonha durante um testemunho. E não é interessante, não é bom para ninguém que socorra. Ok? Pessoas, eu me sinto satisfeito nas nossas apresentações de hoje. Provavelmente vamos ter até aí psicologia do testemunho como material para nossa avaliação, ok? Carla já me pediu que deixasse com vocês, eu começasse, hoje eu posto no grupo, hoje eu posto no AVA, né, a nossa avaliação. A gente vai dar uma olhadinha nela agora, passar um rebuscado, assim, um pente finozinho, simples nela. E já tive um problemazinho com esse PC meu, com esse computador que eu estou usando agora. Ele não abriu o Word, né? Foi uma aventura. Então eu tive que pegar o arquivo, transformar em PDF, pedir para imprimir, pedir que no lugar da impressão salvasse em PDF para abrir para vocês. Então, essa prova vou disponibilizar no AFA e vocês têm 8 dias para me entregar esse material. Eu peço que mandem para o meu e-mail. Para quê? Para ficar registrado que vocês mandaram para mim, né? Se eu for lá no meu WhatsApp e desabilitar a questão não recebeu, né, leu mensagem, você vai mandar o arquivo para mim, eu desabilitei o recebi mensagem, mesmo que eu baixe, ele não vai estar lá azulzinho. Então não tem como comprovar que você enviou para mim, certo? Ou que eu li. Eu tive um problema no meu telefone, não quis abrir meu WhatsApp, né? Me chateei e abandonei o WhatsApp. Pronto. Não, mas você recebeu. Recebi, mas não li. Meu trabalho, por exemplo, não permite o uso de internet para WhatsApp. Tem que usar meu banco de dados. Então, vamos lá. É interessante que vocês façam. Quando eu disponibilizar, eu vou disponibilizar em PDF e vou disponibilizar em Word, para que vocês possam também escrever as respostas. Tá ok? É uma provinha simples, gostosa, vai dar para tomar, né? Tomando aquele refrigerantezinho, comendo pipoca. Tá uma delícia, tá uma delícia. Pelo menos eu fiz com carinho e fiz com atenção. Tá joia? Então, vou compartilhar ela com vocês agora e vocês vão me dando feedback. Antes disso, quero saber das senhoras
como é que foi a aula de hoje? O que foi que acharam? Foi interessante? Conseguiram entender um pouco mais do assunto? Precisa que esclareça mais algum ponto? Ou coisa nesse sentido. Eu já vi que Graça já se manifestou aqui. Pode dizer. O que eu escutei, né? O que eu assisti, né? O que eu não assisti, eu vou assistir de novo. Ah, tá certo. No que conseguiu, né? Porque ó, eu tava, meu neto, ele também tá usando esse recurso lá aí do Souza Leão, eles estão usando esse mesmo recurso. E esse recurso, quando ele estava hoje na metade da aula, caiu. E ele não conseguiu retornar. Ontem eu estava na aula de Thaisa, caiu. Hoje eu caí umas 2 vezes. Aí assim, o que eu assisti? Realmente entrei, eram umas 7h40, porque eu estava com a minha netinha. Entendeu? Mas eu vou rever a aula. O senhor não vai compartilhar aí? Eu vou compartilhar. O senhor vai compartilhar, eu vou rever. Tá ok, tá certo. Viu? Beleza? Mas por mim foi 10. Eu queria até lhe perguntar um negócio. Eu estava assistindo um jornal essa semana. Bom. Não sei se o senhor viu. Uma moça de 20 anos, uma dançarina de 20 anos, e ela foi acusada, ela e o irmão, de terem feito um assalto, e ela estava a muitos quilômetros do local. Bom, eu sei que a moça passou 2 anos presa. Ela hoje está com 20 anos, na época ela tinha 18. Entendeu? Só por conta do cabelo dela. E as testemunhas reconheceram, botaram eles, o pessoal da delegacia botaram cada moça assim, inclusive ela e o pessoal que disseram ser testemunho, né? Porque faziam uma testemunha dessa, acusaram essa moça. E ela não estava nem no local do assalto. Entendeu? Aí eu digo, como é que pode? Passou 2 anos presa, professor. Aí o senhor falando aí, isso me veio na cabeça. Advogado fraco. Se teve, né? Também tem isso. Todo mundo tem direito à defesa. Né? Isso é muito relativo. Tem que ver realmente, tem que analisar o processo como um todo. Né? Mas se ela não estava nem no local, aí veja aquilo que eu falei logo no começo da aula. A questão a verdade do processo. Né? Certo, ela não estava no local. O que é que prova que ela não estava no local? Aí você, como advogado dela, vai buscar essas provas. Bilhete de cinema, vídeo câmera do cinema vendo ela entrar e não vendo ela sair, entende? Aí vamos dizer, não, a testemunha, quem é a testemunha? Não, o pai dela, a mãe dela. Então, passou 2 anos presa. Tudo bem, agora o advogado. Que ela não estava lá. Mas acontece o seguinte: quem tirou ela da cadeia agora há pouco foi um advogado, que inclusive eles partem muito do lado da cor, né? O racismo. Inclusive ele, um advogado negro, entendeu? Ela, por ser negra, tem o cabelão, aquele cabelão amafuado, né? Que o pessoal chama Black Power, né? Apesar do cabelo dela só era encaracolado, entendeu? E ela foi julgada. Para reconhecer a pessoa dentro daquele cabelo, né? É difícil, né? Que ele toma um espaço considerável. Eu assisti também essa reportagem. Eu assisti também, Grazi. E lembrei também, professor, ele falou até em falsas memórias na hora. É coisa boa. Aí você, já assisti, sei o que é isso. Eu lembrei da aula passada que o senhor falou. Falou justamente isso, em falsas memórias, não foi, Graça? Eu assisti. Eu achei um absurdo o negócio daquele. Agora, assim, como hoje, né, o mundo inteiro está com essa situação essa semana, por conta do caso americano, mas, assim, o caso dela me chamou a atenção, porque ela foi punida, ela, sem ter feito fato, sem ter participado, por conta do cabelo. Um absurdo um negócio desse. E o advogado, na época, que defendeu ela na época, não conseguiu tirar a moça da cadeia. A mulher passou 2 anos. É complicado, é complicado. Às vezes não é nem o próprio advogado, sabe? Às vezes a conjuntura política termina realmente desvirtuando a justiça.
né? É triste, às vezes é triste reconhecer, mas a gente acontece, né? Acontece. Professor, mas agora cabe ao advogado também entrar, se ela foi condenada, né? De forma injusta. De forma injusta, cabe ao advogado agora entrar contra o Estado, né? Não, ela disse que vai pegar, o advogado disse que vai do mesmo jeito que tem provas de que ela alega que, né? Deveria ter provas de que ela não estava no local, deve ter provas de que ela estava. Exatamente. Né? Alguma coisa deve ter acontecido aí, deve existir alguma coisa. Entende? Mas vamos lá. Mas foi ótima a aula, maravilhosa, como sempre, sua aula. Certo? Posso trazer para vocês a nossa avaliação. Sim, claro. Prepare aí a pipoca, Guaraná, para fazer a ela. Ó, agora outra coisa, uma coisa muito, muito interessante, muito importante. A professora Carla, né? Ela foi muito, muito mesmo taxativa com relação à entrega dessas notas, certo? A Pitágoras está querendo realmente fechar sem muita delonga. Então, vocês vão ter realmente 8 dias para fazer a prova e me entregar. Eu posto para vocês hoje. Oi? É dia 15? A Dia Thaísa deu até o dia 15 do 6, foi? Deixa eu ver aqui o meu calendário, como é que tá dia 15. Thaísa deu a gente dia 15 do 6. Para entregar o trabalho. Ela deu o quê? 2 semanas? Foi? Não. Foi. Ela deu 15 dias, né? Foi, meninas? Eu acho que eu não vou ter esse tempo todo, não. Mas vamos lá, tudo bem. Eu vou conversar com a coordenadora, mas fiquem cientes que não, quando o Carla bater o martelo com relação ao prazo, não posso mais adiar, não posso mais, né? Não tem como. Então eu peço que realmente mandem para o meu e-mail, porque fica registrada a data que vocês enviaram e a data que eu vou ter que postar as notas. Certo? Beleza. No WhatsApp não tem esse registro tão confiável como o e-mail é. Joia? Ok. Pronto. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês, né, a avaliação e espero que vocês também gostem dela. Eu adorei, certo? Consegue visualizar, né? Ela aí? Sim. Eu estou vendo. Pronto. Psicologia aplicada ao direito. Primeira questão, né? Valendo 200 pontos. Lembrando que essa prova ela vale 4.000 pontos. Boa parte só vai precisar de, eu acho que talvez 800 pontos, né? No máximo 800 pontos. Então vamos lá. Qual das afirmações abaixo estão corretas de acordo com os conceitos de família? É o conjunto de pessoas unidas por vínculo jurídico de natureza familiar. Compreende somente o núcleo formado por pais e filhos que vivem sob o poder pátrio. Vem da palavra famulus, que significa escravo doméstico, termo criado pelos romanos para dar nome a um instituto social, onde o homem era o chefe e detinha poder total sobre escravos, mulheres e filhos. É considerada a pluralidade de pessoas que são descendentes de um mesmo tronco ancestral. Aí vocês vão dizer quais são as afirmações corretas e marcar na nossa listinha aí, né? Tópico 1, 2, 3 ou 4. Essa questão pesadinha, valendo 1.000 pontos. Tem gente que adora ela. Quando eu postar, eu vou tirar essa grade para ficar mais bonitinha. Então, foi a dificuldade de não conseguir abrir o Word nesse computador. Foi a minha dificuldade. Concluí ele, quando fui abrir, não deu certo. 1.000 pontos. Olha, quem acertar essa questão já pode me entregar a prova. Não precisa nem outra coisa. Então, a gente tem aqui 10 tópicos, né, relacionados
a síndrome de alienação parental e adoção. Aí tem união estável, aqui a gente vai procurar. Refere-se a um conjunto de deveres inseridos com caráter protetivo. É a responsabilidade sobre os filhos menores, não emancipados, e sua própria pessoa, para que seja criado pelos pais, estabelecendo igualdade de condições para ambos os sexos, desempenhar os encargos exigidos pela norma, visando garantir os interesses dos filhos e sua proteção. Então, está aqui os tópicos e relacionar direita e esquerda. Isso se faz assistindo desenho animado. Não tem para onde. Uma questão, né, dissertativa. Conforme o que foi estudado sobre adoção, escreva os conceitos dos termos abaixo. Que vem a ser família guardiã. Família guardiã é aquela que leva a criança a tomar cachaça todo final de semana. Vai? Zero. Dá zero. Um negócio desse. Família substituta. O que vem a ser família substituta. Tutela e guarda. Tutela é a mesma coisa que guarda. Ok? Não vá me colocar que guarda é guardar. Guardar no armário, não é. Não é guarda que eu estou falando. Porque eu digo que é relacionado ao que foi estudado sobre adoção. Apadrinhamento afetivo. Também tem. Quarta questão, valendo 200 pontos. 200 pontos. Cada questãozinha valendo 50. Conforme o que foi estudado na nossa disciplina, marque com C as questões corretas e F as falsas, com relação aos períodos e quem tem direito à licença maternidade em caso de adoção. Então, está aqui como está definido em nosso Código Civil, proporcional 120 dias com crianças até 1 ano de idade, baseado em adoção. Lembrem disso. 60 dias no caso de adoção de criança a partir de 1 ano até 4 anos de idade. 30 dias no caso de adoção de criança a partir de 4 anos até 8 anos de idade. O pai de filhos adotados tem licença paternidade de 15 dias. Verdadeiro ou falso? Quinta questão. Marque quais são as características das pessoas que, durante um depoimento, podem classificar seu testemunho como de maior confiabilidade. Já pode marcar aqui que está fresquinho na memória. Os assuntos que estão mais recentes são mais fáceis de ser lembrados. Acabei de dizer isso. Aí aqui a gente vai marcando, ok? Valendo 300 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cada tópicozinho desse vale 30 pontos. Ok? Então, aquelas questões que não forem marcadas, se você não marcar e tiver certo, vale 30 pontos. Então, você ganha os 30 pontos por acertar, por marcar, e ganha os 30 pontos por não marcar. Ok? Tudo facinho, professor. 30 pontos, 300 pontos. Pronto. Agora, a situação fica divertida. É essa parte que vocês vão pegar a pipoca e a guaraná para poder responder. Assuma a postura, valendo 2.000 pontos. Assuma a postura de um advogado contratado pelas instituições abaixo, para analisar os casos a seguir e identifique o que provavelmente se relaciona com as síndromes e transtornos já estudados. Identificando qual a síndrome ou o transtorno. Então, quando você identificar
qual é a síndrome e qual é o transtorno, já vai valer 100 pontos. Aí, quais os critérios que o levaram a reconhecer a síndrome ou tipo de transtorno? Nesse tópico, você vai dizer quais são as características daquela síndrome. Não. A pessoa disse isso, isso e isso. Pronto. Uma das características do transtorno de A mais B é que a pessoa seja sorridente. Aí você vai colocar o que é, dentro do caso, que levou você a acreditar que era o transtorno de Uau, dentro do caso. Então, a gente tem, aí vem, né? Segundo tópico, são as características, ou quais foram aqueles tópicos que fizeram você acreditar que era aquele transtorno que você especificou acima, certo? Valendo 300 pontos para cada caso. Então, você acertando os critérios e as características do transtorno, vale 300 pontos para cada caso. Você, como advogado, vai dar o encaminhamento e quais são os procedimentos legais para cada caso. Pronto, a instituição recebeu uma pessoa que estava com síndrome do cachorro doido. O que é que a instituição vai fazer legalmente para aquele caso? Não, vai encaminhar para a delegacia das mulheres. Não, vai levar para a delegacia de entorpecentes. Vai abrir um processo de danos morais na justiça. Então, você vai ter que pensar como advogado e como é que vai ter o acesso à justiça para aquela instituição. Você vai estar representando aquela instituição sobre esse caso, certo? Primeiro caso. Caso 1. Paciente W. A gente mudasse o nome, né? 5 anos, masculino, etnia afro-brasileira, com tempo de permanência no hospital de 45 dias. Vamos ler, vai ler, pronto, tá aqui a resposta. Se não couber aqui, lembre-se que vai estar em Word. Então, pode se estender à vontade. Eu peço que não passem de 2 páginas, que já vai ficar um pouquinho mais difícil de a gente, né? Ou melhor, só vai ser trabalhoso, mas se quiser fazer em 2 laudas, pode. Não vai precisar de tanto. Lê aqui só o primeiro parágrafo para a gente ter uma ideia. Paciente W, 5 anos, masculino, etnia afro-brasileira, com tempo de permanência no hospital de 45 dias. Internado na emergência desse hospital. Então, você é o advogado do hospital. Com queixa principal de ter apresentado convulsivo em casa há cerca de meia hora. Então, ele teve convulsão em casa e foi para o hospital. Ao exame, estava em estado pós-convulsivo, torporoso, extremamente sonolento, ficando nesse estado por mais de 24 horas, sendo então encaminhado para a UTI. Quer dizer, a criança de 5 anos foi para a UTI. A mãe relata que a criança tem crises convulsivas de repetição desde os 3 anos de idade. Criança nascida de parto cesáreo, 28 semanas, pesando 1,430 kg. Em 24 horas de vida, evoluiu para insuficiência respiratória. Foi internado, então, pela primeira vez por prematuridade em UTI neonatal. Passou 56 dias, tendo feito uso de ventilação mecânica. Então, ele foi entubado logo quando nasceu. A história hospitalar desse paciente está resumida na tabela 1 e 2. Se achar interessante, eu também posto a tabela. Não, acho que não é tão interessante. Mas se acharem necessário, a gente vai e acrescenta. 19 internações no hospital, criança tal, 6 em outros serviços. Então, só no hospital, a criança com 5 anos já foi 19 vezes internada. 19 não, né? 25 vezes internada.
E aí vai se descrevendo o restante do relato. Esse aqui é o site da onde eu tirei o caso todo. Então, quem quiser ler o caso todo para ter uma ideia melhor do que aconteceu, ou se acha que está faltando alguma coisa importante e o artigo completo seja mais esclarecedor, vai ficar à disposição aí o site para vocês lerem o caso como um todo, né? O estudo como um todo. Caso B. A nossa relação caminhava para lado nenhum. Pior, caminhava para a minha destruição. Tínhamos uma dinâmica negativa, pesada, sofrida, louca. Era também assim que me sentia. Eu não era mulher para ele. Não era obediente, nem carente, nem frustrada. Não me deixava dormir, ou melhor, não me deixava dominar nem controlar. Ele tem uma autoestima gigantesca, que precisa alimentar, né, através do domínio que exerce sobre outras pessoas. Rosa é uma mulher de 41 anos, de estatura portuguesa. O cabelo é comprido, enrolado, bem cuidado. Fala pausadamente e expressa-se com rigor. Trabalha num banco, traz um livro de Sandor Marai. Encontramos-nos num centro comercial, num café. Se pode fumar. Vou precisar fumar, ela tinha avisado. Mas fumou muito pouco. A única vez que a voz se alterou foi para dizer: foi um inferno. Nunca pensou que aquilo lhe pudesse acontecer. Apesar de a mãe ter sido batida pelo pai, apesar do ex-companheiro ter batido na ex-mulher e na sogra, apesar de provir de um quadro onde as cenas de violências não são uma coisa que só acontece aos outros, vem de uma infância sem livros, cresceu num bairro social. Aí vai dando o relato dessa senhora nessa situação. Foi uma reportagem aqui da Veja, né? Vocês vão me identificar qual é a síndrome que Rosa se encontra e quais foram as características dentro do texto que levaram a acreditar nisso. O último tópico, tá vendo? Acabou-se. Prova pequenininha. GP, iniciais fictícias do adolescente. Tem um caso de adolescente. Contava 12 anos de idade e compareceu ao Instituto de Rebiatria em abril do ano de 2013, acompanhado pela mãe e encaminhado pela escola onde estudava. Apresentou-se a queixa de comportamento agressivo, de GP, dirigido aos colegas e aos professores. O adolescente cursava o 9º ano de ensino fundamental de uma instituição pública. Residia com a mãe e seu padrasto na mesma região onde estudava e onde se localizava o Instituto de Herbiatria. Durante sua primeira consulta médica no Instituto, GP se demonstrou nervoso e justificou suas agressões pelo fato de ser humilhado e provocado por seus colegas e professores constantemente. Com relação à sua família e suas interações com ela, GP relatou relacionamentos ruins com a mãe e com o padrasto, pois ambos não o deixavam fazer nada. GP referiu-se também a um desejo de ir morar com um outro pai, no outro estado brasileiro, no sul do país de onde veio, apesar de ter conhecimento de que o pai agredira a mãe e se sentia nervoso quando indagado sobre tais episódios. Pirraia, né? E se sentia nervoso quando indagado sobre tais episódios. Então, pessoal, tem aqui o restante do relato de GP, certo? E tem aqui o espaçozinho para resposta. Esse espaço não está limitado às suas respostas, não é a limitação de suas respostas, porque isso pode se estender, inclusive, em outras folhas.
Tá ok? Voltando aqui para mim, de saber das senhoras o quanto entenderam a nossa apresentação. Se foi claro, suficiente, o que acharam da prova, né? Se vai ser divertida. Não, professor, uma página dessa fácil, eu respondo agora antes de dormir. Tá vendo? Eu gosto de vocês, sabem disso. E aí, o que me tem a dizer? O senhor é maravilhoso, tão bonzinho, vai para o céu de roupa e tudo. Tão bonzinho essa prova, não é não? Hein? Imagina. Olha, se você pegar os nossos slides, o livro que é postado aqui pela Pitágoras, é 10. É 10. Não tem menos que isso, não. Tá bom, vamos embora para frente. O senhor vai ganhar o prêmio Nobel da bondade. Não, fico tão feliz com isso. Fiquei feliz. Fiquei feliz agora. Pronto, muito bem, professor. Vão ter quase 15 dias, rapaz, para fazer a prova. A prova dada dessa, 15 dias. É um absurdo isso. Tá certo, tá certo. Mais alguma coisa ou prefere? Aí semana que vem, veja, semana que vem, o que é que a gente faz? Semana que vem a gente faz uma revisão, certo? Sobre os assuntos que a gente já passou. E vocês podem trazer, né, as questões, alguma dúvida, alguma coisa que não ficou claro na prova, que a gente vai esclarecendo e baseando a próxima aula dentro daquilo que a gente está, né, das dúvidas que vocês trouxerem, do assunto ou da avaliação. Agora ganha, não ganhou o prêmio? Agora ganha, agora de verdade. Tá travando a minha. Vai ganhar, professor. Não se aperrei, não. Vai ganhar. O prêmio Nobel da bondade. A gente vai ter uma aula só para isso, para fazer a revisão do que a gente viu. Ou vocês querem assunto novo? Porque se quiserem assunto novo, aí eu preparo já hoje e já coloco na avaliação também. Não, revisão é melhor. Né? Melhor, né? Tá certo. Melhor. Vocês que mandam. Mais alguma coisa? Então, pessoas, eu fico satisfeito com a nossa aula de hoje, né? Também não quis me aprofundar, não quis trazer novos assuntos, para que a avaliação não ficasse também mais extensa, né? Normalmente, naturalmente ficaria. E fico à disposição para algum comentário, alguma dúvida. Lembrando que próxima aula a gente faz essa revisão, tirando as dúvidas que vocês apresentarem. Ok? Vou fazer também a mesma coisa. Vou colocar no grupo, né, a avaliação e deixar disponível também no AVA, ela também em Word, PDF em Word. Tá joia? É para entregar que dia mesmo, professor? Oi, Carla me deu 8 dias, certo? Ela que vocês tivessem, né, me entregassem na próxima terça, certo? E para eu poder fazer a nota e entregar ela, porque dia 15, na verdade, a semana de 15 é a semana que ela vai ter para lançar as notas. Tá ok? Vai ser lançar a nota. Eu lembro, sim, na reunião, que ela me deu até o dia 22 para a gente para ficar fechado a semana, o bimestre. Então, dia 22 era para o bimestre estar fechado. Então, as notas têm que ser lançadas no máximo dia 19. Como eu tenho 2 disciplinas, dia 15, né?
Não, aí vocês me entregam o quê? Não, se vocês me entregar dia 16, eu vou ficar com prazo muito fechado para corrigir a prova. Vamos fazer o seguinte, eu vou negociar com ela, porque tem Corpus Christi, né? Dia 11. Então, vocês me entregam dia 16. Veja, já vou passar o final de semana perdido por causa de vocês. Dia 16, vocês me entregam psicologia. Ok? Semana que vem, dia 9, a gente faz a revisão. E dia 16, vocês me entregam. Fechado? Porque dia 22, vocês já estão com as notas lançadas. Pronto. Vai ter Beleza, 2 professor? semanas. Eu Não, até. agora, olha, se esperar por 2 semanas para fazer uma provinha dessa, merece no mínimo um cascudo. Não tem para onde. Beleza, professor? Beleza. Obrigado. Boa noite. Tá bom, boa noite então. Bom descanso e até quinta. Até quinta-feira. E dia 16 Tchau. vocês me entregam a avaliação. Tá ok? Ok. Tchau, boa noite. Boa noite e obrigado. Então, damos por encerrado a nossa aula de hoje. Até outra oportunidade e bom descanso e bons estudos.